E de amanhã também eu já sei como eu posso colocar ele imediatamente para vocês. Então, o que a gente veio trazer aqui hoje? E eu vou ficar aqui, tá, revezando aqui com as duas câmeras até ter mais facilidade com essas divulgações, com essas escolhas, né, de compartilhar não só benefícios e possibilidades e presentes que foram atualizados na minha vida em 2022, mas que, na verdade, foram processos, né, que vão sendo iniciados, e quando você planta, você colhe. Se você respeita o momento da semeadura, o momento de cuidar, dar manutenção e sustentar a sua vida e o seu negócio do jeitinho que você escolhe, você não para. Você sempre vai dar mais um passo, mais um passo, mais um passo, e isso que é o mais importante. Então, nesse passo que você está dando hoje, eu vou perguntar para você três coisas. Onde você quer estar dia 31 de dezembro de 2023? Ontem nós falamos sobre perguntas que pudessem trazer para você clareza das coisas que você está determinando como impossível. E aí a gente teve aquele exercício de fazer 5 coisas impossíveis para mim hoje. Depois escrever isso, depois olhar para isso e perceber o que mais está ali que não é possível dentro de uma mente cognitiva, mas que você pode começar a se permitir a olhar para aquilo que você diz que é impossível e, a partir desse momento, tornar isso mais fácil. Então, quando a gente tem ferramentas, né, e possibilidades de ser brutalmente honestos com a gente vem nesse espaço de, nossa, hoje não, deixo para depois. Ou fiz um monte de escolha, tive aqui um monte de ideia, na hora de executar isso começa a pesar, isso começa a, de alguma forma, se mostrar denso. E o que traz essa densidade? O que traz esse peso? Será que é a parte da ação, a atualização? Será que é o requerido? Será que aquilo que se requer de nós não está sendo visto, não está sendo permitido? Oi, Rita, seja bem-vinda, querida. Renê, um beijo também para Palmas. Sejam todos super, super bem-vindos. E quando a gente está na disposição de olhar para aquilo que é requerido e dar os próximos passos, existe uma fluidez, existe uma facilidade. Então, em todos os lugares em que nós estamos nas nossas vidas, nos nossos negócios, nos nossos projetos, ainda colocando uma distância, uma densidade, que talvez é completamente desnecessária, vamos destruir e descriar, por favor? E aí, quem já sabe, o enunciado declarador de Axis, que é o certo e errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos, povoados e aléns. Aproveite que é uma ferramenta fantástica para a gente liberar energia, essas energias justamente do peso, da intensidade, daquilo que a gente está falando que não está sendo fácil. E facilidade, ela requer uma escolha, de você olhar para aquilo que você realmente deseja, perceber se aquilo realmente é verdadeiro para você e depois ir para ação. Uma parte que a gente mais tem visto, né, e eu vou falar isso pelas escolhas de 2022, pelas pessoas que participaram dos cursos, dos atendimentos, das mentorias comigo, com as parcerias de trabalho que eu também venho fazendo, é exatamente a parte da ação. Então, a gente se coloca num lugar aonde, nossa, eu queria ganhar 100 mil reais por mês, vamos colocar aqui. Tá, mas o que se requer, então, para você criar fontes de renda diversas e estar nessa disposição de receber o que é requerido para chegar lá? E aí, se a gente coloca, né, uma coisa totalmente fora da nossa capacidade, digamos, até da nossa capacidade energética de receber 100 mil reais, isso já vai ser um peso. Você vai olhar para aquilo e vai dizer, cara, isso é impossível. Mas você não vai estar verbalizando isso para você, você vai estar inconscientemente dizendo isso para você. Então, se você sabe que é possível ter uma leveza para começar criando 10, 20, 30, como seria expandir
para evoluir, né, ter esse crescimento gradual, do mesmo momento, da mesma forma que é o seu processo de expansão, que é o seu processo de evolução, que é o seu processo de crescimento. E aí as coisas, né, ficam congruentes, porque aí você tem a escolha, você tem a energia, e você vai ser esse espaço de agora e para este passo que a gente chama de atualização. E você só vai atualizar quando você dá asa para a sua criação. O que para mim é dar asa para a sua criação? É você não desistir, não abandonar e não entregar. No primeiro momento que vem o obstáculo, no primeiro momento que você sente peso, no primeiro momento que você diz, uau, eu não dou conta disso, eu não sei o que fazer, eu não consigo. E se isso for só uma mentira que você está contando para você nesse momento, né? E eu estou falando isso porque eu também já estive nesse espaço de criar e acreditar, né, em muitas mentiras e muitas historinhas que eu contava para mim mesma sobre as impossibilidades, né, sobre aquilo que ainda está muito longe de mim, mas que de alguma forma eu sei que é possível. Então, se dentro de você já sabe que ali é impossível, só por conta de projeções talvez muito altas, muito mais elevadas do que no seu primeiro momento e na sua capacidade, o que você pode fazer para fazer e ser diferente? E foi exatamente o convite que eu fiz ontem, né? Eu coloquei postagem lá no feed. E se eu hoje escolhesse fazer e ser coisas diferentes em 2023, o que isso pode criar? Renê, Rita, quem tiver aí, se vocês tiverem perguntas também, tá? Às vezes eu vou falando bem acelerado, coloquem as suas perguntas e aí eu vou respondendo dentro desse contexto que a gente está falando, de criar 12 dias de janeiro, olhando para tudo aquilo que a gente pode ser e fazer diferente. E se eu puder fazer diferente hoje, tudo que a gente fez ontem, dentro de uma normalidade, digamos assim, de uma repetição. E se hoje 1% fosse diferente? Esse 1%, quando a gente fala de 1%, a gente está falando de uma exponencialidade. E isso vai refletir em uma mudança. 1 grau de mudança de uma realidade que era dita, né, normal, isso já vai mudar, isso já vai ser diferente. Então, lindos e maravilhosos seres que estão aqui para criar uma vida mais leve, mais divertida, com calma e com tranquilidade. Se você hoje pudesse, de verdade, identificar, ter consciência daquilo que é verdadeiro para você, o que você escolheria criar a partir de você sendo a fonte, tá? Não é requerido o tempo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, ou a energia vital que eu tenho. Mas sim, aquilo que você pudesse criar a partir do senso de eu posso ir 1 grau a mais, eu posso fazer 1% diferente do que eu fiz ontem. Então, o que seria uma única ação para você escolher ser e fazer isso diferente? Se você acorda às 6, poderia ser acordar às 5h20, 5h30, 5h40, 5:50. Você já teria uma mudança de hábito iniciada a partir de acordar um pouco mais cedo? No nosso negócio é a mesma coisa. Se você vem fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, todos os dias, com os mesmos projetos, com as mesmas pessoas, e se você pudesse perguntar o que ou quem você pode acrescentar ao seu negócio hoje para criar um 2023 diferente? Quando a gente fala de negócio, tá? Dentro do que a gente aprendeu e vem compartilhando assim em Axis, é de verdade qual é o seu primeiro negócio. E se o seu primeiro negócio for a sua vida. Então, se sua vida é o seu primeiro negócio, escreve qual vai ser a sua escolha que você vai fazer hoje, diferente do que você vem fazendo, que vai poder trazer uma mudança de 1% ou de 1 grau na sua vida. Será que isso pode mudar uma realidade inteira? E por que eu falo isso? Porque sim, pode mudar, e se você observar amanhã esse 1 grau ou esse 1% que você escolheu hoje, e que você colocou isso em ação,
você vai perceber que você já saiu do lugar que você estava, que você já começou a criar uma realidade diferente, e aí sim, o universo inteiro está aqui para te apoiar. E se o universo inteiro está aqui para te apoiar, por que você vai escolher 10, ou porque você vai escolher 50, ou porque você vai escolher 100 mil por mês? Qual é a nossa capacidade e as nossas habilidades de gerar muito além daquilo que hoje seria o limite, daquilo que hoje seria a tampa? E se você pudesse acreditar mais em você, e se você pudesse estar mais vulnerável com você, e se você pudesse também honrar os seus talentos, honrar as suas capacidades, você honrar você, o ser, tá? E essa estratégia de hoje 1 grau ou hoje 1%, 365 dias vai ser 365%. E aí a outra mentira que, digamos, né, foi imposta para a gente foi sempre assim: de 0 a 10, o que você percebe sobre tal coisa? Hoje, de 0 a 100%, quanto por cento que você vai dar de energia para um determinado projeto? E se a gente não usasse mais esses paradigmas de 100% ou de 0 a 10? E se pudesse ser de 0 a 1000? E se pudesse ser de 0 a 300%? Quanta energia você colocaria nos seus projetos? Quantas escolhas você poderia fazer a partir de olhar desse ponto de vista, desse paradigma de ser e acreditar que, peraí, mas só 100%? E se eu pudesse 300%? Então, tudo que está aí, né, tudo que foi colocado de alguma forma nesse computador mental nosso, que a gente fica rodando programas, né, de tudo que a gente aprendeu lá atrás, e se a gente pudesse dar um delete nessas informações todas e perceber que tem uma infinitude esperando pelas suas escolhas. E se existe uma infinitude de possibilidades, e se você começa a perceber que você também tem infinitas escolhas, quais seriam as possibilidades de você criar e gerar uma mudança, uma transformação na vida das outras pessoas quando elas escolherem o seu projeto, o seu serviço, a sua terapia, a sua sessão? E aí eu falo, né, em termos gerais, justamente porque as ferramentas de Access, essas conscientizações através das perguntas, elas podem ser aplicadas em qualquer coisa, em qualquer negócio, em qualquer projeto. Então, se você tem possibilidades infinitas, se você tem uma infinitude de escolhas, como seria também agora perceber que você é um ser completamente infinito, talvez ainda vivendo uma vida finita, mas que essa vida finita você pode escolher soltar, eliminar agora. Então, tudo que não permita que a gente encontre, digamos, um eixo de equilíbrio e possibilidades, que você possa dar o seu melhor, sobrecriar as suas escolhas de ontem, quando você pensava que tinha uma limitação, que tinha uma finitude de ser, e você escolheu hoje, então, 300%. Então, se eu fosse colocar uma energia em um determinado projeto e olhasse para esse projeto, ok, quais seriam as minhas ações para eu me doar, para eu me entregar 300% nisso? Eu estou disposta a colocar 300% no meu negócio para ele crescer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais em 2023. E isso não é só para mim. Se eu posso escolher isso, vocês também podem escolher isso. Se eu tenho ferramentas para me auxiliar e ter facilidade com isso, essas ferramentas também estão disponíveis para vocês. E se nós pudéssemos ir além de tudo aquilo que a gente considerou que era possível e olhar para exatamente as 5 coisas que eu coloquei ontem para vocês, como quais são as 5 coisas impossíveis para você e o seu negócio hoje. Se você pudesse escolher 5 coisas impossíveis para você realizar hoje,
Escreva, quais são essas 5 coisas impossíveis? E vamos trabalhar nessa direção, para que durante esses 12 dias, né, a gente começou ontem, hoje é o segundo, e a gente ainda tem mais 10 dias pela frente. E eu vou ficar trazendo esse assunto e vou trazer mais ferramentas para que a gente possa, de verdade, escolher muito além daquilo que a gente pensa que é possível. Um dia eu pensei que era possível dar curso de barras no Tocantins inteiro. E aí eu dei a minha primeira classe em Itaquaruçu, nem é em Palmas. Eu saí de Palmas, fui 30 quilômetros para entregar a minha primeira classe de barras. Lá, durante a classe, alguém de Gurupi viu as postagens no Instagram e perguntou: você também dá classe de barras em Gurupi? O que eu fiz ali? Recebi o que o universo estava me entregando e 30 dias depois eu estava facilitando um curso, o meu primeiro curso de barras em Gurupi. Depois disso, Gurupi foi uma cidade que me recebeu várias outras vezes. E aí eu fiquei só no Tocantins? Não, porque na segunda vez que eu estava em Gurupi, alguém viu as postagens nos grupos e já trouxe uma possibilidade de a gente criar uma agenda, não era só um curso, uma agenda de cursos e atendimentos em Rio Verde. E aí vai a Gelisa para Rio Verde. Então, quero até mandar um beijo. Ontem a Lisa estava aqui na live com a gente, de Rio Verde, né? Depois, isso foi 2018 para 2019. Em 2020, na pandemia, Rio Verde foi a cidade que mais recebeu a Gelisa e as suas parcerias de negócios, as terapias, os atendimentos, os workshops. Então, gente, expandir e se permitir ir além é isso. Se eu tivesse ficado com um pensamento só de vou facilitar classes no Tocantins, eu teria outras cidades aqui no Tocantins, mas eu não conheceria Goiás. Depois que eu comecei a facilitar no Goiás, aí eu fui para São Paulo. Depois que eu fui para São Paulo, eu fui para Marabá, fui para Imperatriz, Maranhão, Pará. Ou seja, hoje eu estou aqui com vocês, falando com pessoas de várias cidades, de vários lugares, e a partir da classe de barras em Imperatriz, eu cheguei a facilitar um workshop online para pessoas na Argentina, em Buenos Aires. Então, para ir mais longe, a gente tem que acreditar que a gente pode ir muito além daquilo que a gente está pensando cognitivamente e começar a fazer perguntas como: o que seria 6 coisas impossíveis, 7 coisas impossíveis, 10 coisas impossíveis para mim em 2023? E tudo que não permita que a gente escreva isso com facilidade, que a gente escolha isso com facilidade, que a gente perceba a facilidade disso. Vamos destruir e descriar, por favor? E aí, pode. E eu vou deixar o enunciado aclarador também no meu Linktree, vou colocar para vocês disponível aí no Instagram. E quem quiser receber também, me pede aí no direct, tá? O enunciado aclarador, tem um vídeo da Simone Milazzo e do Dr. Denry, do Access Conscience, explicando, trazendo perguntas, trazendo processos, exatamente o que essas ferramentas podem ser para a gente, tá? Oi, Leila, seja bem-vinda. Nós estamos aqui falando de ferramentas para criar coisas impossíveis nas nossas vidas em 2023. E se vocês tiverem perguntas, podem deixar aí no direct, pode trazer aqui agora na live online, pode deixar aqui no YouTube também. E o que mais está disponível para a gente. Então, pessoal, nessa escolha de criar 12 dias diferentes, sendo e fazendo diferente, o diferente é fazer completamente o oposto daquilo que a sua mente diz para você fazer. Então, se a sua mente diz para você fazer A, faça B. Se você está abrindo aí um curso e você percebe que você pode ter 5 alunos, pergunte: e se eu dobrasse o número de alunos, o que poderia acontecer? E se você é um psicólogo, se você é um médico, se você é uma terapeuta, e você tem hoje aí, né, a facilidade para atender 5 pessoas por dia, como seria você começar a escolher criar o dobro disso, o triplo disso, e de maneiras diferentes, não convencional, para você também não matar, trabalhar e ter um burnout aí depois, que foi o que aconteceu comigo há muitos anos atrás. E se a gente pudesse otimizar os nossos atendimentos, e se a gente pudesse otimizar os nossos cursos, se a gente pudesse criar coisas completamente diferentes, não racionalizando, e sim fazendo perguntas. Olha, tem uma historinha aqui,
Acho que hoje dá tempo de contar. Eu separei uma página do livro Alegria dos Negócios. Até porque ontem, às 18 horas, nós tivemos uma chamada com a Simone Milazas, foi uma chamada mundial, em vários idiomas, e eu estava lá acompanhando e aprendendo e recebendo, né, gratuitamente esse presente da Simone Milazas. E aí, hoje pela manhã, eu peguei o livro Alegria dos Negócios, ok? E aí, nas minhas leituras matinais, que eu me reservo sempre, 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 antes de começar o meu dia aqui com vocês, saiu a página 97. Use perguntas para gerar seu alvo de lucro. Olha só, use perguntas para gerar seu alvo de lucro. E o que, que tem aqui para gente? Você também pode estabelecer alvo de lucro para o seu negócio. Oi, Lucélia, um beijo para Goiânia! Seja bem-vinda. Conversei com um produtor de leite que me disse: escolhemos ter um certo número de vacas e elas produzem uma certa quantidade de leite e que nos dará um certo montante de lucro. Estamos escolhendo não aumentar o número de vacas que temos, mas queremos aumentar o nosso lucro. Como podemos fazer isso? Foi o que eu acabei de falar, né? Se a gente tem a possibilidade, que já é uma coisa fácil atender 5 pessoas hoje aí no seu escritório, no seu consultório, nas suas classes, como seria você pensar em dobrar, triplicar isso, mas otimizando isso de uma forma diferente? Qual é a forma diferente que a Gelisa propõe aqui para vocês? Usando perguntas. Então, eu separei aqui 3, 4, eu acho, perguntinhas que você pode implementar aí agora no seu negócio. O que se requer para as nossas vacas serem mágicas e produzirem 4 vezes mais a quantidade de leite? Olha essa cara dessa pergunta. O que se requer para as nossas vacas serem mágicas e produzirem 4 vezes mais a quantidade de leite que se requer? O que mais temos de fazer ou adicionar ao negócio a fim de gerar o nosso alvo de lucro? Então, primeiro, né? Qual é o seu alvo de lucro? Se você atende 5 pessoas, o seu alvo de lucro pode ser atender 15. E se for atender 15, é você trabalhar mais 15 horas, 1 hora para cada pessoa? Não. É você otimizar isso de alguma forma. E como você pode otimizar isso? Fazendo perguntas, se permitindo receber as conscientizações sobre isso. Então, o que se requer para que hoje, nesse dia 2 de janeiro, nesse encontro número 2 desses 12 dias, você pudesse olhar para o seu negócio, olhar para a sua vida e perceber, perguntando quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim, que eu nunca reconheci. E o que se requer para que eu tenha o dobro, o triplo de clientes, de pacientes. E não se apegue ao resultado. Você ficar na pergunta e essas respostas vão aparecer para você, como elas surgiram para mim, tá? O que eu venho trazendo para vocês aqui são coisas que eu já implementei, que eu já pratico no meu dia a dia há muitos anos. Não é de hoje. Então, quando eu resolvi colocar nessa live ao vivo ao meio-dia, era exatamente para isso. Para trazer possibilidades diferentes de compartilhar o que eu venho fazendo e aquilo que vem trazendo para mim um resultado muito mais grandioso do que sempre aquele que eu espero receber. E se a gente não precisasse esperar nada, simplesmente fazer perguntas e se permitir receber. Você está disposto a receber de você? Você está disposto a receber do seu negócio? Você está disposto a receber das pessoas ao seu redor? Você está disposto a receber do universo? Então, agora vamos empregar o universo a trabalhar ao nosso favor. Energia, espaço, consciência, escolha, nós, os nossos corpos, podemos ser, para empregarmos o universo em todas as nossas criações, em todos os nossos projetos, em todos os nossos negócios. E tudo que não permita isso, destrói, descria. Ok? Bem, eu vou ficar por aqui. Eu sempre, né, excedo um pouquinho, eu falo que vai ser uma live de 20 minutinhos, só para trazer algumas ferramentas. Mas se você está escolhendo aí criar classes, se você está criando mais pacientes, se você está escolhendo criar mais produtos, se você está escolhendo também criar um conteúdo estratégico aí para você expandir, evoluir, fazer o seu negócio crescer, mande suas perguntas para o direct. Me chama ali no WhatsApp, no meu Instagram está disponível lá meu WhatsApp também para sessões gratuitas estratégicas. Fique
na pergunta: o que mais é possível, que a gente pode trabalhar, realizar, atualizar nesse ano de 2023. Ok? Pessoal, super obrigada. Foi muito legal trazer isso aqui para vocês hoje. De alguma forma, eu espero que esse conteúdo contribua com você, com o seu negócio, e que você possa ir além daquilo que você fala para você que é impossível. Porque o impossível, ele pode se tornar possível. Ok? Um grande beijo, super obrigada. E até amanhã, ao meio-dia, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. De Elisa Diniz, eu estou aqui para ser feliz. E você? O que você está escolhendo hoje? Ok? Eu vou encerrar aqui no YouTube.